Cara, você falou que são 30 anos no mercado contábil. E lá atrás, né? Então, 30 anos dá mais tempo do que nós temos de contabilidade aqui na Tactus, né? Você falou em 92? É, E, pouquinho antes de 92, na em verdade, mas eu entrei 92, mesmo efetivamente em 92. mas aí já tinha sistema contábil naquela época? Já tinha sistema contábil. Já tinha sistema contábil. E aí, o que era interessante primeiro assim, não se falava em integração. Não existia integração. Os sistemas eram isolados. Porque o Eram primeiro sistema isolados. contábil, o sistema que nós compramos, a gente comprava o sistema de caixinha. Comprava uma caixinha lá e aí Isso. usava. O que, na verdade, como é que essa questão da história, né? O que você podia fazer por processamento de dados era contabilidade e folha de pagamento, Uhum. departamento pessoal. Escrita fiscal, por exemplo, você não podia fazer. Era A só na gente, a mão. gente tinha que pedir autorização do posto fiscal depois que quando começou a ser liberado os livros fiscais impressos, né? Exatamente. Então, em 1987 foi quando surgiu a Contimatic. Então, a Contimatic esse ano, inclusive, completou 34 anos. Então, não se podia fazer escrita fiscal por computador. Então, em 1987, o Sérgio ia lá na secretaria na Cefaz, que tentava falar com o secretário, vamos liberar, até que um dia conseguiu. A gente lançou no AMB lá, pegou uma faixa lá, colocou a tinta mesmo ali, guache, né? Para dizer que estava liberado, então, escrita fiscal por computador. Então, assim nasceu a Contimatic. Nasceu a Contimatic, até o falecido senhor Hachiro Shimomoto. Ele foi que ajudou muito, né, nessa história lá atrás. Uhum. E ele foi o primeiro cliente a usar o Foi sistema de da escrita King. fiscal, da King Contabilidade. Então, o primeiro cliente a usar a escrita fiscal no estado de São Paulo foi o Hachiro Shimomoto. E aí surgiu a Contimatic. Então, quando a gente entrou então com a escrita fiscal, não se falava em integração. Então, tudo era gerado em disquete. Você pegava o disquete aqui, colocava lá na contabilidade. Pegava o disquete do departamento pessoal, colocava na contabilidade. Então, você tem que gerar arquivos textos e colocar lá. Então, não tinha isso. Isso começou em 1994. Por quê? Em 1994 entrou as redes. Porque também essa questão de rede dentro do escritório não tinha. E era muito caro. Porque você comprar uma rede Novell, que eu tinha na época, era muito caro. Então não era todo escritório que conseguia comprar uma rede Novell. E aí eu me lembro que a gente fazia esse serviço para os nossos clientes, que veio a rede Lantastic, que era topologia de estrela, era cabo coaxial. Então nossos técnicos iam lá, montava essa topologia estrela de rede dentro do escritório de contabilidade, e aí começou a surgir então essa questão de integração. E aí eu me lembro que em 1994 mesmo tem um evento em Santos, que era a convenção do CRC. E aí a gente tinha feito uma parceria com um profissional na época que ele instalava redes Novell, e a gente conseguiu baratear, então, isso para o contador. Então, a gente oferecia esse serviço para o contador para ter uma rede Novell e começar a fazer a integração. E aí foi quando a gente começou a integrar, então, com outros softwares, né? Porque a gente só tinha escrita fiscal para o computador. A Contimatic não tinha contabilidade de folha de pagamento. Então, primeiro, assim, a primeira dor que o escritório de contabilidade tinha naquela época era como agilizar esse processo. Eu compro uma rede, não compro uma rede, compro um computador melhor, não compro um computador melhor. Então, esse era o grande problema naquela época, porque a partir do momento que você tinha tudo integrado, evidentemente a produtividade era maior e, sendo maior, entregava mais rápido. Mas era muito oneroso esse processo, porque realmente não tinha, né, essa. Primeiro, não tinha rede, e segundo, não tinha até mesmo computador, aqueles XT Sim. antigo na época, É, fósforo verde, né? é. Enfim, É o que eu tinha. né? Exatamente. Então Meu era, primeiro era computador foi um difícil, né? XT. Os ATs que vieram, né? O AT286, que era o primeiro, Uhum. que tinha um pouquinho mais de memória, demorou muito tempo para chegar no escritório de contabilidade. Só aqueles maiores, né, que tinham, né, essas máquinas melhores. Então, e a gente lá com o nosso sistema desenvolvido em DOS, para DOS, Uhum. mas era em C++, né? Que era uma linguagem de programação muito usada, principalmente em bancos, enfim, assim como Assembly, Fortran, enfim, tinha uma série de linguagens de programação, COBOL, né, naquela época, e o C++ era. E o Sérgio trouxe essa tecnologia para fazer O software Sérgio era contábil. programador. O Sérgio era o único programador, né? O Sérgio formado pelo ITA, ele se formou no ITA como engenheiro de computação, e ele, quando desenvolveu para o Hachiro, usou todas essas técnicas aí que ele conhecia, enfim, por ser engenheiro de computação. Então, esse era interessante. A característica do sistema, ele fazia muita coisa e usava pouquinha memória da máquina. Uhum. Né? Então, esse era o desafio, né? Que era o desafio que a gente falava na época, era o desafio do 640K.
Hoje você fala 4 GB, 32 GB, 40 GB de memória. Naquela época nós estávamos falando de 640K. Então Sim. era um O desafio. meu primeiro computador, ele tinha 20 mega de HD. De HD. 20 mega de HD. De HD. Gente, 20 mega de HD é o tamanho de um pedacinho de um vídeo hoje Sim. que você grava no celular. Sim, exatamente. De um Stories. Exatamente. Quem tinha 100 MB de HD era raro, né? Quem tinha A comprado gente dava um o HD double space, aí ficava com 40 Isso. mega de HD. Bom, eu sou da época que a gente gravava, fazia backup com fita cassete. Aí você pegou um tempo um pouco mais. Peguei, a gente fazia backup com fita cassete. Eu lembro daquele CP500 da Prológica. Quando eu entrei assim, comecei a ver área de informática e tudo mais, eu estudei no CP500 da Prológica. E a gente gravava em fita cassete. Tinha um gravador digital, você colocava na porta-com do computador e gravava, né, os arquivos ali para essa fita.